Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Que bom que nós estamos juntos, meus irmãos. Nós vamos estudar esse livro Depois da Morte, para a gente nunca mais ter medo da morte, tá? Até porque a morte não existe. E a TV Nova Luz, que foi criada para iluminar os nossos dias, foi criada para mim, para você. É um centro espírita virtual, onde você pode assistir os nossos programas em qualquer lugar onde você estiver. Oh, maravilha de tecnologia é essa internet. Então, muito obrigado pela audiência. Esse programa também está sendo gravado, porque ainda estou em viagem, mas estarei no chat para a gente conversar a respeito desses temas maravilhosos que Leon Denis propôs, esse grande continuador de Allan Kardec. Leon Denis, na semana passada, que nós entramos na quinta parte, essa quinta parte foi chamada do O Caminho Reto. E nós falamos da vida moral, o dever, a fé, a esperança, o orgulho. Falamos sobre os 5 S japoneses, que é aquele ensino dos sensos, né? Os 5 sensos. E no programa de hoje, nós vamos dedicar ao egoísmo. Egoísmo, que é um outro câncer da humanidade, é o egoísmo, que Leon Denis chamou de cancro, que é um tumor que nós precisamos retirar do nosso psiquismo para nós merecermos viajar. Nós somos viajantes siderais, merecermos viajar nos mundos habitados melhores do que o nosso, para nós trabalharmos o nosso corpo psíquico e conseguirmos a iluminação, né? O caminho da iluminação. Eu não sei se vocês se lembram que logo no início do programa falamos das 4 nobres verdades que Buda deixou para a humanidade. Que a primeira nobre verdade é que a dor existe. A dor existe em todos os níveis sociais. Se você tem dinheiro ou não, em todas as raças, em todas as cores, se você é vermelho, amarelo, branco, negro, você vai passar pela dor. A dor existe. E os budistas disseram, a dor existe e tem uma causa. A causa da dor é, se não está na vida presente, se o porquê da sua dor não está na vida presente, há que estar na vida passada. É a segunda nobre verdade do budismo. E a terceira nobre verdade do budismo é que a dor pode ser retirada da nossa vida. Nós podemos vencer a dor. Não fomos criados para a dor. E aí ele propõe, na quarta nobre verdade, o caminho da iluminação. E é muito interessante isso, porque Caibar Schutel, não é o Pastorino, né, faz um paralelo entre os 7 passos da iluminação budista com as 7 bem-aventuranças. E ao trabalharmos, né, os ensinos de Jesus nas bem-aventuranças, nós vamos ser capazes de extirpar, acabar com a dor na nossa vida. Mas o Dr. Jung, ele faz um estudo tão interessante do nosso psiquismo que ele desenhou um diagrama do nosso psiquismo. No nosso psiquismo, nós temos o eu profundo, né, que Freud chamou de eu profundo, Dr. Jung chamou de self, o si mesmo, né? E que nós, espiritualistas e espíritas, chamamos de alma imortal. A nossa alma imortal é a individualidade. Cada ser humano é único. Cada ser humano é um universo em si.
Não existe nenhum ser humano igual ao outro, ainda que fisicamente, através dos gêmeos univitelinos, tem gêmeo tão parecido, tão semelhante um ao outro, mas à medida que eles vão crescendo e mostrando a sua própria identidade, a sua própria individualidade, até as fisionomias vão se tornando um pouco diferente. O olhar também, como disse Jesus, o olhar é a porta da alma, é a janela da alma, o olhar vai se tornando diferente. Então, meus irmãos, o nosso psiquismo tem o ego. O ego fica na periferia do nosso psiquismo. O ego é a personalidade. A personalidade, que vem da palavra persona, do grego, quer dizer máscara. Cada existência, nós adotamos um corpo e uma máscara, uma persona. Então, Leila Brandão é a minha persona, é a minha personalidade, é meu ego nessa existência. A personalidade é diferente da individualidade. Dr. Jung propõe que a gente mergulhe para dentro de nós mesmos, vá até ao self, busque de lá os conhecimentos que tem, as conquistas que tem e traga essas conquistas para a personalidade. Porque a personalidade é aquilo que disseram que a gente é e nós aceitamos. Na verdade, a personalidade, ela é o que disseram de você e não o que você pensa de você mesmo, né? E o self, a alma imortal, ela, com a personalidade, com cada existência, ela mealha conhecimento e vai trabalhando o seu corpo perispiritual. O seu corpo perispiritual, encharcado de fluidos, digamos assim, ele vai também se modificando. Que esse corpo perispiritual, ele tem matéria mais sutil e mais rarefeita ligada à alma humana. E à medida que ele vai conquistando mais conhecimento, seja intelectual, seja moral, ele vai acrescentando bagagem. É como se fosse um livro de memória. E Dr. Jung, dentro essa distância entre o ego e o self, ele chamou de inconsciente, que nós na parapsicologia chamamos de subconsciente, mas é a mesma coisa. Então, a consciência, o consciente, está na exterioridade do nosso psiquismo. Agora eu estou falando conscientemente, porque eu estou focando, né? Estou atenta ao meu exterior. Mas eu posso mergulhar para dentro do meu subconsciente ou inconsciente e encontrar-me aí com os meus fantasmas, com todos essas personagens que eu vivenciei do passado e também com os personagens dos meus ancestrais e até da civilização. Dizem os estudiosos da alma humana que até a quarta geração, que quando fala assim no Evangelho, os filhos pagarão pelos erros dos pais até a quarta geração, até a quarta geração nós temos 1000 e tantos personagens dentro de nós mesmos. Então, esses personagens que a gente chama de fantasma, e Stanislav Grof, que é um outro estudioso da alma humana, chama de ursos poderosos da psique. Esses personagens influenciam nas nossas ações. Então, para a gente ilustrar, tem um poema do Juan Jiménez, um espanhol, que sempre quando eu falo da diferença entre personalidade e individualidade, eu lembro desse poeta Juan Jiménez, que ele diz: eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado.
que permanece em silêncio quando eu estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado, esbravejando, que segue sereno quando eu estou aflito e sofrendo, mas que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado, e por este alguém vale a pena conspirar. Só para ilustrar esse poema, a minha filha escreveu uma música. Eu estou falando disso tudo só para a gente entender o que é esse ego. Dr. Jung diz que o ego, ele traz uma imagem importantíssima que eu vou compartilhar com vocês, que o ego é como se fosse uma rolha boiando no oceano. Imagina o oceano, a dimensão do oceano. Agora imagina uma rolha boiando nesse oceano. Essa rolha é o ego. E a gente supervaloriza esse ego, que é tão transitório, a gente supervaloriza. Na verdade, nós somos um oceano. Nós não somos uma rolha boiando no oceano. Então é válido a gente dizer, eu estou Leila, e não eu sou Leila. Porque o eu sou ainda não está pronto. O eu sou, a alma imortal, filha de Deus, ela está se construindo dia a dia, se tornando iluminada. Por isso é que Jesus disse assim, brilhe a vossa luz. E a minha filha fez uma composição dessa questão do ego, que ela fala assim, eu, que quando não sou eu, sou só eu mesmo, de vez em quando eu sigo assim a esmo, perdendo os passos pregados na rua, eu, que estou no palco, mas que sou plateia, e às vezes não faço a menor ideia de quem é esse outro eu que atua. Eu sigo assim, falando tanto quando estou calada, achando graça quando estou chorando, fazendo um samba quando eu quero um fado. Eu sigo assim, nem sempre caminhando a meu lado, e às vezes como um trem descarrilhado, eu simplesmente vou sem mim. Quantas vezes, meus irmãos, você vai sem você mesmo? A maioria das vezes, a gente vai sem a gente mesmo, a gente vai para agradar alguém, a gente segue na vida tentando representar o papel que as pessoas querem de nós. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer a autenticidade. Temos que buscar o nosso próprio valor e não ficar supervalorizando o ego, nos tornando uma pessoa profundamente egoísta. É isso que Leon Denis nos coloca. Permanecer egoísta é permanecer ignorante. Olha o que Denis fala. Se você está sentado no seu ego, se você acha que tudo que você tem aí é que está certo, se você ignora o que o mundo, os convites que o mundo faz, os valores diferenciados do seu, você está sendo ignorante. Nós somos ignorantes, no sentido de ignorar a beleza e a grandeza da vida. E aí, Leon Denis faz a seguinte pergunta, qual o antídoto do egoísmo? Como nos tornarmos menos egoístas? Só tem um remédio salutar, como diz Denis, é o trabalho no bem, é a caridade. Ele levanta a bandeira da caridade, porque a caridade é quando você sai de você mesmo e vai beneficiar alguém, seja através de um sorriso, seja através de oferecer o seu ombro amigo, seja como a minha amiga que está aqui me ajudando nessa tarefa de fazer uma gravação boa, clara, com uma visibilidade boa. Qualquer maneira, qualquer esforço que você faz no sentido de beneficiar o seu irmão sem pedir nada em troca, esse é o caminho o caminho mais curto
muito para a nossa construção do amor, para a gente construir o amor na nossa alma. Porque quando você sai de você, através de um trabalho voluntário, você esquece das suas próprias dores. Você coloca coisas boas na sua cabeça, não é? Porque nós estamos falando sobre isso, sobre a caridade, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada para dar, eu não tenho bens, eu não tenho paciência, eu não gosto de visitar doente, eu não gosto de gente pobre, gente pobre me faz um mal. Quando você se posiciona dessa maneira, meus irmãos, você perde uma grande chance, porque o trabalho voluntário é um trabalho libertador. Vou contar para vocês um caso muito interessante que a minha filha, quando foi estudar nos Estados Unidos, ela e o marido foram dar continuidade aos estudos e estavam ralando muito com pouco dinheiro, né? E ela estava se sentindo muito sozinha, porque o marido ia para um lado, ela ia para o outro. E aí ela pegou o laptop dela e começou a chamar de Wilson. Lembra daquele filme O Náufrago? Foi com Tom Hanks, que ele ficou num naufrágio, ele ficou sozinho numa ilha e ele só se salvou com uma bola Wilson, e ele desenhou uma cara naquela bola e começou a chamar a bola de Wilson. E a minha filha começou a chamar o seu laptop de Wilson. E um dia o Wilson dela deu uma pane lá, estragou, que não era tão novo, e ela não tinha recurso para comprar um outro novo, mesmo estando na meca do consumo, né, digamos assim, ela não tinha. Então, enquanto ela mandou consertar, ela ligou para mim e falou, mãe, estou muito triste porque o Wilson adoeceu e eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei assim, minha filha, se oferece a um trabalho voluntário. Apesar de você ter pouco tempo, mas o pouco tempo que você tem, ajuda alguém, sai da casa, sai de si, vai ajudar. E realmente foi o que ela fez. E ela conseguiu um empregozinho lá, num presídio, que ela é advogada, né? Conseguiu um emprego lá. E isso foi a salvação da vida dela. Hoje em dia, nós sabemos, através da pesquisa da doutora Dana Zohar, que o trabalho voluntário, quem se oferece ao trabalho do bem por amor ao bem, tem uma iluminação no cérebro, o que ela chamou o ponto de Deus no cérebro. A doutora Dana Zohar escreveu um livro que chama Inteligência Espiritual, porque antigamente nós valorizávamos demais a inteligência cognitiva, que era a conquista do saber, que é muito importante também. Depois, em 1980, apareceu a inteligência emocional, porque aí esse grande educador americano também, ele revelou para o mundo que não adianta você ter muito conhecimento se você não tem equilíbrio para aplicar, não tem equilíbrio para aplicar o conhecimento. Então você precisava saber aplicar com inteligência, com calma, com raciocínio. E isso ele chamou de inteligência emocional, não ser vencido pelas suas emoções. Até hoje a gente sabe que em qualquer disputa, seja no tênis, no futebol ou num concurso público, se você não tiver uma inteligência emocional, você pode ter muito conhecimento e você não vai passar, porque a sua emoção vai te dominar no momento e você não vai saber resolver as coisas com a calma necessária, com a objetividade necessária. Mas depois da inteligência emocional, que é o QE, né? Então tem o QI, que o brasileiro assim chamou de quem indicou, mas era um teste de inteligência que a gente fazia. Eu, pelo menos, para conseguir meu primeiro emprego, eu tive que fazer um teste de inteligência, que eles chamavam de QI, para ver se você estava habilitado a dar aula. Eu era professora. Eu não sei se hoje ainda tem mais QI para poder conseguir um emprego,
Mas eu sei que nos recursos humanos, como a minha filha contou, que lá nos Estados Unidos, a primeira pergunta que eles fazem na entrevista dos recursos humanos é a seguinte pergunta: quantos trabalhos, quantas horas de trabalho voluntário você presta? Porque a partir dessa pesquisa da doutora Dana Zohar, 2012, em Harvard, ela comprovou, através dos eletroencefalogramas, que as pessoas que fazem o bem pelo bem, elas têm um ponto iluminado no cérebro. Talvez seja isso que Jesus falou: brilhe a vossa luz. E essas pessoas que têm esse ponto no cérebro iluminado, elas adoecem menos, têm mais vigor, têm mais capacidade de raciocínio. Elas fazem bem onde elas se encontram, porque energeticamente elas emanam um magnetismo bom, energia boa. Então, meus irmãos, é um verdadeiro spa essa inteligência espiritual. Por isso, Leon Denis, olha que nessa época, Denis nem sabia que existia esse tipo de inteligência, mas os espíritos já disseram, não só Allan Kardec, mas também a Denis, que a caridade, ou seja, o trabalho voluntário no bem, é o caminho mais curto para a realização humana. Por isso é importante, como diz Denis, a gente sair desse ego, não ficar pensando só na gente mesmo. A gente tem que pensar um pouco no outro, pensar o que eu posso fazer de bom, o que eu posso deixar nessa terra de bom, né? Porque Kardec fala que a nossa missão tem 3 dimensões. A missão em si, que ninguém pode fazer por você, só você pode trabalhar a sua evolução. A missão em família, que você não está nessa família por acaso, você precisa crescer junto com seus familiares. E qual é a terceira dimensão da missão no homem na Terra? É a missão social. O que você pode fazer de bom enquanto você está nesta existência? Se nós fizermos isso, meus irmãos, nós vamos sair dessa periferia do nosso psiquismo, vamos lá para o nosso eu profundo, a nossa alma imortal, e vamos ter revelações incríveis a respeito de nós mesmos. Observando os nossos próprios impulsos, nós vamos saber exatamente as escolhas que fizemos em vidas anteriores. E vocês sabem que essa regressão de memória, que muita gente fica querendo para saber quem foi, etc e tal, isso não é tão necessário, porque o mais necessário é verificar os próprios impulsos. E Leon Denis também propõe a indulgência, sermos indulgentes com os erros dos nossos irmãos, lembrando a palavra de Jesus: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nós estamos na terra, somos imperfeitos, certamente iremos errar. Meus irmãos, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero a pergunta de vocês, as críticas, as poesias. E eu vou estar no chat nesse dia. 28 de outubro estarei no chat para a gente conversar a respeito desse caminho reto e desse egoísmo milenar que nós trazemos em nossa alma. Muita paz para todos, muito obrigada e até a próximo programa, se Deus quiser.